Boa noite, turma. Voltamos aí para mais um dia de aula. Nós paramos na parte que vai falar sobre o complexo de Édipo. A gente estava falando das fases psicossexuais na infância. Por que Freud chegou nessas fases psicossexuais da infância? Primeiro, vamos lembrar que a sexualidade não é sexo, não é coito, não é vucu-vucu, tchaca-tchaca na muchaca. Sexualidade, para nós, na psicanálise, é prazer, obtenção de... Perdão, gente, acho que caiu o link aí. E agora, destravou? Todo mundo me ouvindo? Obrigado, Amanda. Obrigado. Então, o Freud chegou às fases, a teoria das fases da psicossexuais infantil, por quê? Porque ele começou a perceber que o problema do adulto estava na infância. Freud nunca quis, a criança nunca foi o objeto de estudo principal de Freud, ele queria curar a histeria. Porém, ele se viu necessário olhar para a história desse indivíduo adulto, neurótico, histérico, né? Olhar para a infância dele. E aí ele começou a perceber que tinha coisas como no caso do pequeno Hans, que tinha pavor de cavalo. E aí esse menino, né, durante a terapia, Freud viu que, na verdade, ele tinha medo do pai dele. E medo do quê? Medo do pai castrá-lo. Então foi onde o Freud desenvolveu a teoria da psicanálise infantil, né? Lembrando que sexualidade não é sexo, sexualidade é busca do prazer, qualquer forma de prazer é para nós uma forma de sexualidade, né? Existe uma energia que nos impulsiona a essa busca, obtenção de prazer, que é a energia libidinal, que para o leigo libido é tesão, não é para nós na psicanálise. Libido é essa energia que nos move em busca da sexualidade. Então, libido é a energia que nos move em busca do prazer. O sexo está incluso nisso? Tá. Mas é só isso? Não. Não é. Tanto é que Freud percebeu isso naquela percepção da criança sendo um perverso polimorfo e no autoerotismo da criança. Perverso porque Freud também acabou com esse conceito de perversão, que antes ele achava tudo que era fora do normal, né? O que não era papai e mamãe, que era bonitinho, permitido por Deus e pela sociedade, era tido perverso. O Freud veio e falou, não, mão naquilo, aquilo na mão, boca naquilo, aquilo na boca, não tem nada a ver com perversão, isso faz parte da sexualidade, faz parte da obtenção de prazer. Perverso é aquele que tem a sexualidade centrada num ponto específico. Por exemplo, o voyeur, que cita aqui no livro, ele só tem prazer vendo os outros transarem. E pronto. Se não for assim, ele não tem prazer. Então, isso é perversão. Por quê? Porque a sexualidade está muito centrada em algo. E a criança, nas fases psicossociais, psicossexuais, ela tem essa característica. Por exemplo, na fase oral, é só a boca que transmite prazer para a criança. Na fase anal, o controle do esfíncter da urina
e das fezes é que dá prazer. Por quê? Porque ela sabe que quando ela faz, ela consegue controlar, ela é gratificada pelos pais. Então ela usa isso para obter essa gratificação, para ser um momento prazeroso para ela. Na fase genital, ao tocar a genitália, a criança sente um prazer diferente da masturbação. Qual o objetivo da masturbação? Ejacular. O objetivo da masturbação é esse. A criança, dos 3 aos 6 anos, que fica com a mão ali na genitália, ela não tem o objetivo de ejacular. Qual é o objetivo? É gostosinho. Não é gostoso ficar mexendo na orelha? Não é gostoso ficar mexendo no cabelo? É gostoso para a criança ficar com a mão ali também. Então, essa é a fase fálica, né? Por que recebe esse nome, fase fálica? Porque, num primeiro momento, a criança percebe a presença ou a ausência do falo. A menina desconhece que ela tem uma genitália. Nessa idade, na fase fálica, é que começa a diferenciação do gênero. Então, papai é menino, mamãe é menina, o cachorrinho é menina, o cachorrinho é menino, a cachorrinha é menina. Esse brinquedinho aqui é menina, esse aqui é menino. Aí começa a ter a diferenciação e ele se encaixa naquele gênero. A identificação de gênero é algo futuro, depois. Que aí ele vai se identificar com aquele gênero ou não. Então, no primeiro momento, mas ele se encaixa. Bom, sou do gênero masculino. Lá na frente é que ele vai ver se ele vai se identificar com o gênero masculino ou não. Ou com o gênero feminino ou não. O que acontece é que aí então a criança começa a perceber essa diferenciação de gênero. E por que chama fase fálica? Porque a menina olha e fala assim: ele tem piu-piu, então ele é menino. Eu não tenho piu-piu, então eu sou menina. Ela desconhece que ela tem a vagina. Então ela fala assim: ele tem o piruzinho e eu tenho a vagina. Não. Ela acha que ela não tem nada. Né? O Freud falou que a menina acha que ela é castrada. Então, nessa fase, tem uma coisa chamada o complexo de Édipo, que a gente viu um pouco da história de Édipo na aula passada, né, da mitologia. E o que é o complexo de Édipo em si? O complexo de Édipo é quando o menino, né, ele olha para ele e vê que ele tem o piu-piu. Ele olha para o pai, vê que o pai tem, olha para a mãe e vê que a mãe não tem. O primeiro objeto de amor, tanto do menino quanto da menina, é a mãe. Então o menino olha para a mãe e não quer perder ela. Não quer perder o colo, não quer perder a atenção, não quer perder o seio. Mas percebe que existe alguma coisa entre o pai e a mãe, que existe uma relação entre eles. E é um momento em que a criança vai fazer de tudo para afastar o pai da mãe. Então, ela faz birra, ela faz mãe, ela entra no meio de noite, você põe lá no quarto, daqui a pouco você vai ver ela tá deitada no meio do casal. Ela quer afastar o pai da mãe de todo jeito. O menino quer a mãe só para ele. A menina, o menino, aí vamos continuar no menino. O menino quer só a mãe, mas ele percebe que ele não consegue vencer o pai. E nada que ele faça separa os dois. Aí o que acontece? Ele olha para a mãe e percebe que a mãe não tem o pênis. E ele, obviamente, ele pensa: meu pai que tirou o pênis dela. É melhor eu largar ela e ir fazer amizade com esse cara, porque ele vai fazer isso comigo, lá no inconsciente, tá, gente? E isso chama o complexo de castração. Então, o complexo de castração
O menino tem medo de perder o falo, medo de perder o pênis, e o que ele faz? Ele corre para o lado do pai. Então ele larga a mãe com muita dor no coração, porque a mãe é o primeiro objeto de amor dele, né? Ele larga a mãe e vai de encontro ao pai. É salutar porque ele vai encontrar o pai, vai se identificar com o pai, vai pegar toda a identificação masculina que ele precisa para a vida adulta, e ele vai crescer ali com a identificação masculina, top, legal, né? Encerrou aí, ele vai. A menina, a mesma coisa, ela precisa do colo da mãe, do carinho da mãe, do seio da mãe, ela não quer perder. Porém, ela chega e olha no momento da vida, na fase fálica, ela olha e ela percebe que ela não tem o falo. Ela olha para a mãe e também percebe que a mãe não tem o falo. E olha para o pai e percebe que ele tem o falo. E ela culpa a mãe por não ter dado um pênis para ela. Então aqui já começa uma rivalidade com a mãe, né? Então aqui começa uma rivalidade com a mãe. O menino tinha uma rivalidade com o pai, a menina vai fazer uma rivalidade com a mãe e ela vai correr de encontro ao pai. Por quê? Porque na nossa sociedade, quem tem o poder? O homem. Nós vivemos uma sociedade machista no mundo inteiro. Se eu pedir para vocês fecharem o olho e imaginar Deus, vocês vão imaginar uma figura masculina. E quem sabe? Ninguém sabe. A gente pode chegar lá em cima, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um passarinho, pode ser só uma luz. E aí? Mas a gente imagina homem. Então, o poder, a segurança está centrado no falo, na representatividade do falo. Não é o órgão em si, tá, gente? É o que ele representa. Ele representa o poder. E a menina, segurança. A menina, o que ela busca no pai? Isso, a segurança. Porque eu estou desprotegida. Cadê? Quem vai me proteger? A minha mãe, ela não pode, ela não tem força. Quem tem força aqui? Meu pai. Puf, a menina corre. A menina corre para o lado do pai. O pai faz isso muito bem. Acolhe a menina, né? Não, você é princesinha do papai, ninguém vai casar com você, papai não vai deixar ninguém chegar perto de você. Ela se sente acolhida, protegida. E essa é a função do pai mesmo, né? A menina se sentir acolhida. E ela não quer que a mãe se meta nisso também, nesse relacionamento dos dois. É quando a gente fala que a menina está apaixonada pelo pai, né? Então ela fica muito grudada ali no pai. Porém, ela percebe também que existe um relacionamento entre a mãe e o pai e que esse relacionamento ela não consegue separar. Ela faz as mesmas birras, ela faz a mesma manha, ela vai para a cama do mesmo jeito que o menino vai, tentando separar os dois. O menino quer só a mãe, né, e rivalida com o pai, faz uma rivalidade com o pai. A menina quer o pai e rivaliza com a mãe, que é a mãe longe. Mas ela sabe que não consegue. E ela fica lá encasquetando, né? Ela fica lá pensando: o que será que a minha mãe tem que meu pai gosta tanto, gente? Por que que ele não larga dela? Ela deve ter alguma coisa. E o que é essa coisa? Ela, o filho. Ah, minha mãe tem filho. Meu pai gosta da gente, dos filhos. Então eu preciso dar um filho pro meu pai para ele gostar de mim e largar minha mãe, né? Uma primeira teoria, Freud colocou isso como a menina com a inveja do pênis, né? Que essa fase da menina chama inveja do pênis, e ela procurava o filho como um substituto do pênis.
Mas depois outros psicanalistas vieram com essa teoria que eu falo para vocês e que eu acho que é a mais plausível. Então a menina olha e fala: "Nossa, né, mas como é que eu vou ter um filho? Eu não sei. Quem sabe? Minha mãe?". Então ela larga o pai e corre para a mãe. Correu para a mãe, né, ela corre ali para a mãe, e aí ela vai se identificar com a mãe. Ela vai começar a brincar de boneca, ela vai começar a usar as roupas da mãe, começar a usar maquiagem. É nessa idade que a menina começa mesmo, de fato, a se interessar pelas atividades domésticas, que ele vai à casa, a passar pano, a cuidar do irmão mais novo. Aí ela cria a identificação feminina e segue para a vida adulta. O menino cresceu, fez essa identificação, largando a mãe com muita saudade da mãe, né. Chegou lá na fase genital, adolescente. A menina cresceu com as referências da mãe, né, com aquela sensação de proteção do pai, e vai lá para frente. Chega na adolescência, um e o outro se encontram. Ela querendo arranjar alguém que lhe forneça a mesma proteção que o pai, e ele querendo encontrar na menina, né, o mesmo colo e atenção que tinha da mãe. Pronto, ali se juntou os dois e bora fazer filho, né. Por que que isso acontece, gente? Por que o complexo de Édipo é importante para o ser humano? Porque nós somos o único bicho no reino animal que não entramos no cio. A fêmea humana não entra no cio, ela não tem cio. Então precisa ter um componente que junte esses dois seres tão diferentes. E qual é esse componente? Um componente psicológico. O desejo do menino para o seio, a falta. Tanto se fala na psicanálise. A completude. O menino desejo de estar ali, de ter o seio, de ter o colo da mãe, de ter receber os carinhos do gênero feminino, a menina, a segurança, a proteção do gênero masculino. Esse é o fator psicológico que une dois seres tão diferentes. Porque mulher é muito diferente de homem. Não são iguais. Por isso que hoje a gente vê o número de casais homossexuais aumentando. Por quê? Porque dá mais certo, gente. Homem com homem. Vamos sentar no bar ali, vamos assistir o jogo? Vamos, mesmo que seja gay. Vamos fazer tal coisa? Vamos. E o sexo entre eles? Um olhou para o outro, puf, já acendeu, vamos embora. Entre as mulheres, o que as mulheres precisam? Carinho, conversa, diálogo. A mulher gosta de falar, gosta de conversar, né? O homem não gosta de conversar, gente. É comprovado cientificamente que a mulher fala, eu acho que 4 ou 5 mil palavras. Depois vocês pesquisam aí, não estou errando nesse número que não vem à cabeça. Mas assim, tá? Algo em torno de 4 a 5 mil palavras a mais do que o homem por dia. Está na natureza delas, as naturezas são diferentes. Né? Então as mulheres se unem e se dão super bem. Os caras se unem e se dão super bem. Não que os héteros não se unam e se dão super bem. Mas por que se dão super bem? Porque tiveram uma fase chamada, da infância chamada fase fálica, e dentro dela esse momento do complexo de Édipo, né? Então, essa falta vive um querendo completar essa falta do outro. Ah,
Isso eu estou falando para vocês quando não há fixação na fase, quando é tudo normal, né. Mas mais para frente, aqui a gente só está pegando, assim, uma intimidade com a teoria psicanalítica, depois não vamos aprofundar muito nisso, aí a gente vai ver as consequências de uma fixação nessa fase, tanto para o menino, tanto quanto para a menina, né, quando isso aqui dá errado. E aí como que isso vai impactar na vida do adulto. Então vamos continuar lá na onde nós paramos, na página 86. Ambos, menino e menina, logo pensam que possuem algum tipo de poder fálico. O seu primeiro objeto de amor incestuoso é a mãe. Mas cobiçar a mãe quer dizer amedrontar-se com o pai. Tal coisa provoca nos meninos, como no caso do pequeno Hans, o medo da castração. Mas o que descobre a menina? Que ela já é castrada. A descoberta da menina de que nem ela e nem a sua mãe possuem um pênis é real. É diferente da fantasia dos garotos que temem a castração. A menina, por desenvolver sentimentos hostis pela mãe, pode desenvolver sentimentos hostis pela mãe e jogar-lhe a culpa por tê-la trazido ao mundo em tal estado, sem o pênis. E enquanto os meninos desenvolvem o medo da castração, surge nas meninas o que Freud chamou da inveja do pênis. Essa intriga entre mãe e filha, se não fica bem resolvido ali, se arrasta até na vida adulta. É a que nós chamamos de ambivalência, amor e ódio pela mãe. Entre as mulheres ou elas amam a mãe, ou aí daqui a pouco elas estão odiando a mãe, daqui a pouco tá amando de novo, daqui a pouco tá odiando de novo. É um negócio louco. E a mãe vice-versa. Briga, treta com a filha, daqui a pouco tá lá de novo. É normal. Normal, entre aspas, né? Mas sempre há uma coisa, uma sombra da infância ali, um resto do complexo de Édipo, influenciando nas relações entre mãe e filha. Por isso que eu falo que a psicanálise tem que ser ensinada na quinta série. Nós criaríamos os nossos filhos e seríamos criados de uma forma muito diferente. Sem menos problemas, sem menos trauma, né? O desenvolvimento sexual da menina distancia-se do desenvolvimento do menino e se arrasta por um caminho complexo. Quando a menina descobre que está no mesmo estado que a sua mãe, sua repressão do desejo incestuoso não depende do medo da castração, como no caso dos meninos. A sua relação com o pai deve parecer livre. Dele não vem nenhuma ameaça, né? O cara ali olhando para a menina e a menina não oferece nenhuma ameaça, ela não tem pênis. Os dois sexos se confrontam no caminho para a sexualidade madura, como o enigma da esfinge. O caminho para uma sexualidade feminina saudável, madura, significa aceitar a ideia de união com o ser masculino. O pai precisa deixar de ser objeto de amor no caminho da emancipação da adolescente. A relação com a mãe precisa ser trabalhada. Muitas vezes, gente, aqui uma das coisas que pode dar errado para a menina é mais simples, né? Como sempre, mulher, tudo mais complicado. Isso é uma coisa que quando vocês, mulheres, chegarem lá em cima, diante dele, o Todo-Poderoso, vocês devem perguntar por que para vocês a coisa é tão difícil assim, né? Nada é tão fácil para vocês. Então, a menina aqui tem uma coisa, né? Aí no item 2, o pai precisa deixar de ser objeto de amor no caminho da emancipação da adolescente. Muitas vezes, o pai não quer soltar essa menina, né? O pai prende essa menina. Não, a minha princesinha, a minha bebezinha, não.
Eu tinha uma amiga que disse que quando o pai dela um dia foi buscar ela na porta da escola, viu ela beijando, ele chorou 30 dias. E demorou mais 30 para falar com ela. Ficou de mal com ela. Como se ele fosse o eterno namorado dela. Mas precisa ser quebrado, né? Se não há essa quebra na adolescência, se a menina não volta para a mãe, fica fixa ali no pai, ela vai ter problemas de relacionamento. Se isso se perdura, ela nunca vai se relacionar por muito tempo. Se ela fica muito tempo ali ligada no pai, não volta para a mãe, ela não pega as referências femininas necessárias e ela não vai se dar bem nos relacionamentos na frente, porque teve o pai por muito tempo. Então, na verdade, ou ela não vai sentir falta, né? Se o pai, vamos supor que a mulher tem 40 anos, o pai esteja aí com 80, o pai está vivo, ela não tem necessidade de ninguém, porque o pai está vivo, o pai supre essa necessidade dela. Pode ter certeza que o relacionamento dela foi assim, truncado. Casou, separou, saiu, voltou. Foi, tentou de novo, não deu certo. Por causa do quê? Por causa da presença do pai ali até hoje. Ela nunca largou do pai e foi em direção da mãe. Aí o que que acontece, né? Quando o pai morre, pronto. Aí o relacionamento não vai. Aí não dá certo. A gente vê situações também que o menino não larga da mãe. O menino não pega a referência do pai, né? Então, é aquele filho que tudo é a mãe. É aquele homem que casa, mas ele não sai de casa. Ele não sai de casa. A cabeça dele está lá. Então ele tem que passar na casa da mãe, ele tem que obedecer à mãe, a mãe é que vai falar o que ele tem que fazer, a mãe que tá. Tudo ele liga para a mãe. Aí a mulher, ó, se enche o saco, né? Porque ela é um mero objeto. Qual é o real desejo de amor dele? A mãe. Ele fica muito focado na mãe. Relacionamento também não dá certo. Então, uma das consequências da fixação na fase fálica, no complexo de Édipo errado, é os relacionamentos no futuro, né? Às vezes, num primeiro momento, essa fixação, o menino fixado na mãe, a menina fixada no pai, eles crescem e acham, a menina acha no cara o pai acha na menina a mãe. Ah, isso é perfeito, né? Se encaixa maravilhosamente bem. Mas houve uma fixação, e isso aqui é muito intenso. Vai chegando num certo ponto da vida, o filho não transa com a mãe, nem a filha transa com o pai. Aí começa aquela coisa assim: nossa, meu marido tá tão chato. Não deixa eu sair, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo outro, nada eu posso. Igual o pai, né? Igual o pai fazia com a filha adolescente. Não vai sair, ah, não, quem que é a amiga que você vai? Aí o cara começa a queixar. Nossa, tudo que eu reclamo, tudo que eu vou fazer em casa, a mulher reclama. Nada tá certo. Eu levanto lá, deixo a roupa lá, ela fala que não é lá. Aí eu vou sair, vou lá na garagem, vou lavar o negócio, ela fala que tá errado. Aí eu chego em casa, ela fala que tá tarde. Eu vou sair, ela fala que tá cedo demais. A mãe reclamando, né? Onde você vai? Tá cedo. Tira sua roupa dali. Não sei o quê. No primeiro momento é fogo e gasolina. Mas não teve depois o menino se transforma em pai, o cara se transforma em pai, a mulher se transforma na mãe, e aí o relacionamento não dá certo. Não dá certo, porque foi pautado em cima de uma fixação lá atrás. Não tem como dar certo. Muitas vezes a menina, na ânsia de dar um filho para o pai, encontra um homem infantilizado
O bebê que eu tenho que dar para o meu pai, e encaixa ele, né. E aí ela vai tratar esse homem como uma criança. Eu vi isso, gente, eu vi muitas vezes, não foi poucas, até fora aqui do consultório, né. Então, às vezes eu estava trabalhando no hospital ou no laboratório, principalmente na parte você chega e pergunta para o cara, né, tem que fazer aquelas perguntas: "Qual remédio o senhor toma?". "Ô bem, o que que eu tomo?". "Qual doença o senhor tem?". "O que que eu tenho mesmo, bem?". É o filho perguntando para a mãe. Aí a mulher chega e fala assim: "Ah, ele toma tal remédio, isso, isso, ele já fez tal exame, dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã, ele tem isso". O cara fica lá assim, mamãe sabe tudo, né, do filho. Aí é aquela coisa, aquela dependência. Não dá certo também, porque vai chegar um ponto que essa mãe vai começar a pegar no pé do filho. Que é o papel de toda mãe? Pegar no pé do filho. E a gente já saiu de casa por causa disso, né. A gente cresce, sai de casa por causa disso, pra não deixar do pai com a mãe pegar no pé da gente. E aí começa, e aí a relação não dá certo. Então a fase fálica, dentro, não que as outras fases não sejam importantes, mas dentro da fase fálica, existe o complexo de Édipo, cujo para os meninos existe o medo da castração, para as meninas a inveja do pênis, e existe esses movimentos de deixar o primeiro objeto de amor, né, é ter a rivalidade com o gênero do mesmo gênero e a proximidade com o gênero oposto. Então são tudo isso, então é muita coisa acontecendo. Então por isso que a fase fálica é uma das principais fases da psicossexualidade infantil. O problema do desenvolvimento sexual não é simples, como eu acabei de falar para vocês. Freud sempre se preocupou com a natureza dupla de ambos os sexos. Em outras palavras, a bissexualidade. O Freud falava que todos nós nascemos com uma predisposição à bissexualidade. E que, em que certo momento é que nós identificamos para onde isso vai. Por quê? Porque nós experimentamos na infância a homoafetividade e a heteroafetividade. Aqui nós estamos falando de afeto e não sexualidade, né? Para vocês entenderem. Por que que Freud falou de bissexualidade? Porque é a obtenção de prazer, o prazer de estar com a mãe, o prazer de estar com o pai. Mas para não confundir o cocão de vocês, né, com a questão da bissexualidade, do bissexual, que é o que sai com o mesmo gênero, nós passamos na infância pela heteroafetividade. O que que é isso? O menino recebendo afeto da mãe. E também passa pela homoafetividade, que é o menino recebendo afeto do pai. A menina passando pela heteroafetividade, a menina recebendo afeto do pai. A menina passando por uma homoafetividade, a menina recebendo afeto da mãe. E nós fazemos isso até hoje. Os homens, na sua homoafetividade, juntando aquele bando de homem e indo para o estádio de futebol. Não é legal? Não é gostoso? É prazeroso? Eles gostam, senão não estavam lá enfiados. Gosta da companhia do outro, gosta do afeto que recebe do outro. Isso não tem a ver com sexualidade. A mulher também desenvolve
traz da infância a homoafetividade. Por exemplo, a mulherada está junto e a mulher demonstra isso mais fácil. A mulher anda de mão dada com mulher, uma mexe no cabelo da outra, elas se abraçam mais do que os homens, né? Elas se tocam mais. Vamos no banheiro? Vamos. Uma vai no banheiro com a outra, se troca perto da outra. O homem tem já mais uma resistência contra isso, né? Então, existe em nós essa questão da bissexualidade. Num momento da vida, isso vai ser direcionado. Eu quero mais receber afeto e ter uma sexualidade com o mesmo gênero, ou eu quero receber afeto e ter uma sexualidade com o gênero oposto. Freud observou no ser humano que não existe masculinidade ou feminilidade pura, nem no sentido psicológico e nem no sentido biológico. E Jung vem falar isso depois de ânimo e ânimas, né? Ânimos é a parte masculina da mulher, ânimas, a parte feminina do homem. Todo indivíduo mostra as características masculinas e femininas, né? Aí não no físico, mas não biologicamente, senão seria um hermafrodita, né? Mas psicologicamente. Vamos para a página 90. Nenhuma mulher é inteiramente feminina. Só as bonecas são bonecas, né? Então, essa representatividade da mulher totalmente feminina, né, só na boneca. Mas a mulher tem uma parte dela que é masculina, porque aprendeu em algum momento da vida dela a ter esse afeto masculino, né? Freud tinha consciência de que os hábitos sociais forçam as mulheres a um papel passivo, que supõe ser verdadeiramente feminino, né? Então Freud falava que na verdade a mulher ela era abafada, a parte masculina dela era recalcada, não era permitido ela mostrar, assim como um homem também, né? Tanto é que há pouco tempo atrás o homem não chora. Ah, você está com dor de cabeça? Isso é doença de mulher. A gente ouvia isso até pouco tempo atrás. O bobear ainda ouve ainda até hoje, né? A menina cai, rala o joelho, vem cá, vai passar, dá beijinho que passa. O menino cai, rala o joelho, a dor é a mesma. E o que se fala comigo? É bom que vira homem, né? Ah, vai chorar? É mulherzinha? Mulherzinha que chora. Então a sociedade que abafa o lado feminino do homem, sem falar aqui de homossexualidade, tá? O psicológico mesmo, a manifestação psicológica feminina do homem, a manifestação masculina da mulher. Freud continuou a desenvolver sua teoria da sexualidade feminina. Em 1933, terminou uma conferência sobre a natureza da mulher dessa forma: o que eu disse sobre a feminilidade nem sempre soa agradável, está incompleto. Se os senhores quiserem saber mais, observem a sua própria experiência de vida, ou aguardem que a ciência possa lhes dar mais informações precisas. Principalmente tendo, falando do complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo, na verdade, o Freud que cunhou isso e ele adaptou a versão do menino para a menina, né? Ele chamava de Édipo feminino, mas não era tão correto assim por causa da problemática da menina, né? Do movimento de
sai da mãe, vai para o pai, volta para a mãe de novo, né? O Édipo se encaixa mais no movimento do mito mesmo para o masculino. Mas ele não mexeu muito nisso, ele deixou parado ali. E Jung depois chegou e fez uma nova teoria. E Jung chegou depois e falou, não, a mulher tem uma outra mitologia que se encaixa muito melhor, que era a mitologia de Eletra, que nós vamos ver mais para frente na outra apostila. Desde então, psicólogos repensaram e desenvolveram as teorias de Freud. Lou Andreas, Salomé, Anna Freud, Mary Bonaparte, Ellen Dawson, Karen Horney, Melanie Klein, Clara Thompson, Juliette Mitchell e muitas outras. Então, Freud, gente, ele deu o pontapé, mesmo que ele não conseguiu terminar toda a sua teoria, ele deu o pontapé, ele revelou algo que não se tinha nunca falado. Nunca se tinha falado de fases psicossexuais infantil, nunca tinha olhado para a criança como Freud olhou. Ele não aprofundou, mas ele despertou, falou, tá, aqui tem coisa. E deixou aberto para os próximos virem e estudar, né? Como Melanie Klein, que foi a pioneira na psicanálise infantil. Porque Freud acreditava que a criança não teria condições de ser psicanalizada. E a Melanie Klein descobriu que tem. Se usamos hoje desenhos como forma de analisar as crianças, é graças a Melanie Klein. E nós vamos dar uma passada nela também lá na frente. Então, passou pela fase oral, passamos pela fase anal, fase fálica, e chegamos na fase de latência. Por volta dos 6 anos de idade até a puberdade, a sexualidade parece desaparecer, já repousa no subsolo. Ocorre uma amnésia infantil tão completa que pode mais tarde renegar-se as primeiras experiências sexuais. Né? A criança não vai lembrar dessas fases. Ela não vai lembrar que ela ficava chupando o dedo, que ela controlava os esfíncteres, ela não vai ficar lembrando que ficava com a mão no peru ou com a mão na pepeca. Não vai. Isso graças ao superego, que é formado também na fase fálica. Também é outra coisa que acontece na fase fálica, a formação do superego, que nós vamos falar também mais para frente. Então, aí acaba esquecendo isso, né? A parte infantil do desenvolvimento da sexualidade termina com a repressão do complexo de Édipo. Ali já resolveu tudo. Já conhece que é macho, que é fêmea, já sabe o que ele é, ali já sabe, já conhece todas as partes do corpo que dá prazer, não tem mais nada a criança a explorar. Representações e impulsos associados com o estágio oral, anal e fálico são empurrados para o inconsciente. Isso é, são reprimidos. A sua expressão não é permitida. Mas os impulsos continuam lá, de forma latente, na estrutura em que a libido desenvolveu. As recordações sexuais organizadas nas 3 fases influenciarão nas relações futuras. Então, tudo que eu aprendi lá atrás vai me servir lá na frente. Durante a adolescência, a sexualidade volta à cena, com o problema de capacidade física sexual. Isto seria um quadro sombrio do desenvolvimento. Se a infância fosse passiva, mais os impulsos instintivos, olhar, apalpar, mostrar, etc., também são componentes de aprendizagem. A energia sexual é dirigida para a autodescoberta e a realidade ao reconhecimento. Aí aqui o bonequinho fala, né? A curiosidade sexual humana. E aí, então, na fase de latência, a criança, ela não quer mais saber disso. Já está tudo resolvido. Qual é o foco na fase de latência?
a criança fazer socializações. Aqui é onde ela começa pela primeira vez perceber que existe outras casas, com outras pessoas, com outros relacionamentos. Antes é tudo muito confuso. Vamos para casa, vamos para casa. Mas aquela noção de casa é só ali. É só ali que tem o interesse dela, no lar. Né? Ela vai para casa do tio, vai para casa da avó, vai para casa de fulano, mas não tem essa percepção. Ali ela já começa a perceber que naquelas outras casas existem relações como na dela. Existe uma dinâmica familiar como a dela. E ela quer saber como é que funciona. Então é onde ela quer ir mais para casa da tia, quer ir mais para casa da avó, a criança quer, aí começa a ir para casa dos coleguinhas, dos amiguinhos, e não quer voltar mais. Aí começa a despertar outra coisa. Começa a fazer amizades na escola. Aí começa a despertar a socialização. Ela começa a despertar para o mundo de fora. Ela começa a perceber na fase de latência que a casa dela não é a única casa que existe. Existem outras. E ela quer saber como é que funciona. Quem é seu pai? O que seu pai faz? E a sua mãe? Quantos anos sua mãe tem? Aí a criança começa a querer saber da dinâmica familiar do outro. Seu irmão, quem mora com você? Aí chega em casa, a criança chega da escola parecendo uma metralhadora, né? Ai, o Pedro Gustavo falou que na casa dele a mãe dele trabalha que não sei o quê, o pai trabalha não sei o quê, tem um irmão assim, tem uma irmã assim, não sei o quê. Isso encanta a criança. Ele começa a perceber outros mundos, né? Fora dali. Então o foco agora é socializar. Ela parou com aquela coisa de descobrir qual parte do corpo dela que dava prazer, né? Mas isso foi importante por quê? É isso que ela vai se usar para se relacionar lá na frente. A fase latente também. São as primeiras experiências e socializações que nós temos. Então tem briga na escola, né? Tem aquele apego, se apaixona pelo amiguinho, se apaixona pela amiguinha, tem aquele entrosamento, começa a ter ali. Isso são experiências. A infância, né, é uma experiência para adulta. A gente vai desenvolvendo habilidades na infância para a fase adulta. Então a fase latente também é importante por causa disso, principalmente por causa dos relacionamentos que a criança começa a perceber que ela pode se relacionar também com outras pessoas. Nos animais, o instinto sexual é pré-adaptado à realidade biologicamente fixado. Estamos bem longe dos animais, né? Porque foi o que eu falei para vocês. Os animais, eles são mais adaptados do que nós, porque tem sim. Tem a época certa de acasalar, tem a época certa de procriar, tem a época certa de criar os filhotes. Aí que criou aquele bando de filhotes, soltou eles para o mundo, aí que a fêmea vai entrar no cio de novo. A gente não. A mulher casou, já tem um filho, aquele nasceu, ela nem bem criou, já está tendo um outro. Aí ela não sabe se cria um, se cria o outro, é aquela muvuca toda. Né? Então, por isso que fala que nos animais o instinto sexual é pré-adaptado à realidade, né? E biologicamente fixado. Você não, na maioria das vezes, você não vai ver um cachorro transando com jacaré. Cachorro só transa com cachorro. Você não vai ver uma barata transando com um coelho, que já é fixado. A sexualidade humana não é fixa, ela é ampla, ela é aberta. A gente vai entender isso quando nós estivermos estudando as parafilias. Aí a gente vai ver como isso é aberto, amplo. Né? Já no animal é. Então, por isso que aqui fala que nós estamos bem longe disso. Que os animais são mais adaptados nesse sentido, são mais programados, então eles têm aquele período, né,
em que eles podem ter um descanso. A fêmea, depois que ela termina de criar os filhotinhos, eles foram para o mundo, ela tem um período até entrar no cio de novo. Então ela está se reparando, ela está se cuidando, o organismo dela está se preparando. A mulher não, o humano não. Vai tendo um ali atrás do outro, vai criando aquele rolo todo, naquela coisa toda. Somente no ser humano a vida sexual percorre em 2 momentos, na infância e na puberdade. Isto é, conhecido somente pelo ser humano, o que naturalmente tem uma grande influência na evolução humana, na humanização. Nosso instinto sexual é único porque parcialmente adquirido através de aprendizagem. A gente tem que aprender a ser sexualizado, né? A gente tem que aprender a se relacionar com o outro. O cachorro não precisa disso. O cachorro solta lá, a cadelinha, vamos supor que pariu na rua ali, vai cada um para um canto, lá na frente uma cadela entra no cio. O cachorro não precisou aprender nada. Ele vai sentir o cheiro, o instinto dele já vai vir e pronto. A gente não. A gente precisa, desde a infância, aprender a se relacionar com o outro da mesma espécie. Né? Por isso que o ser humano é maluco desse jeito. Saber o que significa saúde. Nós somos normais, psicologicamente saudáveis, quando nosso ímpeto de saber não é inibido. Mas os neuróticos estão afundados num tipo de ignorância. Ignorância que não é uma falta de conhecimento, tá? Não é um termo pejorativo. Eles não sabem que algo acontece com eles. Qual é a ignorância dos neuróticos? Alguma coisa que o impede de conhecer a origem da sua miséria, ou seja, a origem do seu problema. Né? Tem alguma coisa aqui que impede que o neurótico saiba que ele tem um problema. Porém, ele tem sintomas, porque a neurose é um sintoma de que algo de errado tem comigo, mas eu não sei o que é. Ou, como diria Freud, são vítimas da inibição inconsciente. Inibição significa simplesmente um retraimento no conhecimento da origem do problema que determina o modelo de comportamento rígido de um neurótico. Freud buscou a origem dos problemas neuróticos na infância. Alguma coisa pode ter saído no processo de aprendizagem inicial, na forma de aquisição da estrutura do instinto sexual humano. As coisas se passaram assim. Ocorre uma fixação. Vocês vão ouvir falar muito em fixação. Uma interrupção. O que é uma fixação? É uma interrupção no desenvolvimento da libido em determinada fase da infância, oral, anal ou edipiana. Isso pode levar a uma regressão, retorno à fase fixada, do que leva adiante as formas de neurose. A pessoa, então, tem um vício de beber. Obviamente, ela teve alguma fixação na fase oral. Por quê? Qual é o prazer desse indivíduo? Beber pela fase oral. Mesma coisa com o fumo, mesma coisa roer unha, mesma coisa comer em excesso. Houve uma fixação
da libido nessa fase. Por quê? Todo mundo já experimentou bebida alcoólica uma vez ou outra na vida. Uma boa parcela não desenvolveu vício. Uma outra parcela já experimentou fumar, fumou alguns anos, depois parou, não desenvolveu vício. Tem uma parcela que não consegue parar. Tem gente que come, a grande maioria, de forma saudável, mas olha aqueles lá, Quilos Mortais, né? Aquele programa que chama, acho que é no Discovery, Quilos Mortais. Pessoa com 300 quilos, que come, já levanta comendo 2 frangos. Não é sadio, não é saudável, não é normal. Algo aconteceu com essa pessoa. Então tem uma fixação. E aí, se houve uma fixação, por que que fixou? Porque houve um trauma. Então ele retorna naquela fase como forma de resolver aquele trauma, só que ele nunca consegue. E isso gera uma compulsão, né? A pessoa está retornando sempre, então ela come para tentar resolver o problema na fase oral. Eu tinha prazer comendo. O que será que aconteceu aqui? Eu tinha prazer comendo. O que será que aconteceu? Eu vou comer mais para tentar descobrir, eu vou comer mais para tentar descobrir. Eu vou beber mais, eu vou beber mais, eu vou beber mais. Então, cada fase tem uma característica de fixação. Os neuróticos são literalmente enlatados, cegos em sua fixação anal, por exemplo. Um comportamento obsessivo mostra-se todas as formas possíveis. O avaro, a obsessão pela ordem, trabalhos incompletos. Então, aquela pessoa muito avarenta tem condições, né? Mas isso eu já vi, tá, gente? A pessoa ter condição, mas vai lá no Bom Prato comer no Bom Prato. Quando eu vi a pessoa na fila, não é possível. Não nada contra o Bom Prato, gente. Eu acho puta de uma ideia. E eu acho que toda cidade tinha que ter uma. Porque a gente sabe que para muita gente faz falta. Não tem condições. Então eu não sou contra. Porque de repente, um dia, qualquer dia desses, vocês podem passar e ver eu lá no Bom Prato. Porque sabe lá o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer, e eu posso estar lá e vai me ser útil, como é útil para muita gente. Mas tem pessoas que você fala, eu não acredito o porquê dessa pessoa estar lá. Avarenta, avarenta. E um amigo em comum, né, que já abordou esse assunto com essa pessoa, disse, ué, eu gasto R$ 30 em vez de 1.000 para comer. E se eu for fazer uma compra de supermercado, vai ficar em mais de 1.000. Lá para comer fica em R$ 30, que é R$ 1 por dia. Qual é o objetivo desse sujeito? Guardar dinheiro. Então ele é avarento. Isso nos submete na fase anal, em que eu tinha que guardar o meu cocô para não ser punido. Então eles têm medo de gastar e ser punido. Por isso que são mão de vaca, são suvinos. Né? Aí você vai falar assim para mim, você está falando que o dinheiro tem a ver com cocô? Tem. Aqui, ó, no inconsciente tem. A caneta, eu citei esse caso para vocês, né? O rapaz que quebrava a caneta. Não era o pai? Por inconsciente, ele é imoral, ele é ilógico. Não existe lógica. Desde que ele faça uma representação, uma substituição, aquilo para ele está tudo bem, aquilo é verdade. Ele trabalha com fantasia. Ele não é a consciência. A consciência é a realidade.
né? Isso aqui não pode ser um pai na consciência, mas no inconsciente que trabalha com uma fantasia, isso pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um monte de coisa. Pode ser o que o inconsciente quiser. Então o inconsciente coloca a representação do dinheiro muito atrelado ao cocô, às fezes, né? O próximo é a obsessão pela ordem. Por quê? Por que, criança, você fez cocô fora do pinico? Por que você sujou essa fralda? Por que você enfiou a mão na fralda e passou cocô na parede? Olha a bagunça que você fez. Meu Deus, que medo. Então tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo limpo, tem que não, nada pode ser fora, senão eu vou ser repreendido. Trabalho incompleto. Criança lá fazendo o seu cocô no chão. O que você está fazendo, meu Deus, a criança? Para de fazer o cocô. Ela para de fazer o trabalho. Então, essas pessoas que chegam lá na frente, na Vale do... começa a limpar o quarto, não termina, vai para a sala, não termina, vai para a cozinha, começa a fazer uma faculdade, não termina, começa um relacionamento, não dá sequência. Tudo que começa para na metade. Não conclui nada, com medo de ser punido quando terminar. Ou então a criança vai lá, vai fazer xixi aqui rapidão, bem rápido, porque se alguém descobrir que eu estou fazendo xixi, eu vou ser punido. Né? E aí, outros transtornos obsessivos compulsivos, que é o TOC, são desenvolvidos na fase anal. Né? Algo aconteceu ali. A palavra obsessivo, né, gente, vem do latim ob, né, é do latim contra. Então, ob, ou de obsessivo, é contra. E aí vem Schneider, é obschneid, né? Então, e o Schneider significa posição própria. Então, se a gente for traduzir, obsessivo é contra si próprio, contra a sua própria posição. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é uma compulsão que eu tenho contra mim mesmo, de atacar a mim mesmo de alguma forma. Conscientemente, o avaro está ocupado em conservar seu dinheiro, mas inconscientemente ele segura o dinheiro como valor simbólico associado aos seus excrementos na fase anal. Ideias obsessivas subsistem ainda que não coincidam com a parte consciente da personalidade. No feticista, um sapato, uma pele ou uma parte do corpo toma o lugar de uma relação humana completa. Né? O sujeito pega um sapato do outro, fica lá cheirando o chulé do sapato do outro, e aquilo satisfaz mais do que uma relação sexual completa. O desenvolvimento incompleto dos instintos pode levar a uma fixação do desejo em uma parte anômala, anormal do objeto. Né? Então, quando está desenvolvendo esses instintos na infância, se algo acontece de errado, muitas vezes pode ficar parcialmente preso em um objeto. Uma outra forma de objetivo sexual ou objeto sexual imaturo é a inversão, direção da libido para um objeto semelhante ao próprio, o que é geralmente conhecido como homossexualidade. Antigamente, gente, eles muito lá atrás, eles não chamavam, não existia o termo gay, que é um termo norte-americano que expressa felicidade, né? Então, gay
é sinônimo de... É uma gíria para felicidade que se tem que se tinha lá nos Estados Unidos. Isso foi pegando, né? Ele é muito alegre, como a gente falava aqui no Brasil, um rapaz alegre, né? É mais ou menos isso. Mas há muito tempo atrás chamava-se de invertido. Por quê? Porque a minha libido, de vez de ser dirigida para o gênero oposto, era invertida para o mesmo gênero. Por isso que chamava ele invertido. Obviamente a gente não fala mais nisso, isso foi lá atrás, né? E a gente vai ver que depois nós temos um capítulo só para falar da homossexualidade, visto que vocês irão receber muitos pacientes com essa problemática de não aceitação, de autopunição, né? E a geração mais nova tem uma pegada diferente, eles se aceitam melhor, eles são aceitos melhor, tanto é que uma pesquisa feita 60% no ambiente escolar com alunos de sexto ao nono ano, 60% se identifica como bissexual. Eu achei ótimo isso. Porque eles estão experimentando. Vamos beijar a menina, ver se é bom. Ah, é bom. Vamos beijar menino, ver se é bom. Ah, é bom, mas qual que eu gosto? Ah, eu gosto mais de menina. Ah, eu gosto mais de menino. Ah, eu gosto dos dois. Tudo bem. Qual é o problema? Aonde está escrito que não pode? Aonde que isso é empecilho para o desenvolvimento do ser humano? Aonde a sexualidade está atrelada com o caráter? Ah, mas eu conheço um travesti que é bandido. Ah, então não era ele, não foi o fato dele ser travesti, ele virou travesti porque ele era bandido. Muito pelo contrário, ele virou bandido porque é travesti, porque a sociedade rejeita, porque a sociedade exclui. Qual foi a forma que obteve para sobreviver? Porque todos nós precisamos sobreviver. Todos nós precisamos estar aqui nesse mundo até que a morte nos leve. E eu preciso me virar aqui. Então, se eu tenho oportunidade, eu vou buscar. Se eu não tenho, eu vou criar. Isso justifica o ato? Não. Mas é possível da gente entender, né? E é bom que vocês comecem a pensar dessa forma para quebrar barreiras, para quebrar preconceitos que vocês têm e traz preconceito religioso, cultural, né? A gente tem gente aí do país inteiro aí, que em tal lugar, tal cultura é liberado, mas aqui no Sudeste não é. Em outro lugar é mais aceito isso, para cá não é. E nós temos que começar a quebrar nossas barreiras, porque eu já falei para vocês, nós vamos receber todo tipo de gente no consultório. E se é o meu objetivo ajudar, né, eu não posso escolher quem eu vou ajudar. Se é a minha missão ajudar, eu não vou escolher. Quero ajudar aquele, eu quero ajudar aquele. Eu já vi, gente. Tem, tem. Inclusive, ex-alunos aqui que abriu um mega espaço. Só vou atender rico. Tá bom, rico também precisa de ajuda. Né? Quem disse que dinheiro é sinônimo de não ter problema na vida? Vai ter problema, só que com dinheiro. Mas o problema vai estar. Né? E muitas vezes o dinheiro é o problema. Ah, não é. É. Tem uma matéria aí que saiu no domingo espetacular de um cara, depois vocês pesquisem aí, dono da Embeleze. Vai ver o que aconteceu na vida dele por causa do quê? Do dinheiro. Então, então nós falamos dessa questão da homossexualidade, depois nós vamos estudar nesse capítulo que, assim, embora nós possamos
identificar alguma origem numa fixação que vá levar a pessoa a ter essa inversão da libido, nós não podemos bater o martelo, tá? Ah, essa é a causa da homossexualidade. Não, porque a sexualidade ela é livre, né? Ela não é fixa num objeto, pelo menos no ser humano. O desenvolvimento sexual sempre pode dar errado. Isso levou a Freud a uma nova e revolucionária tese. O instinto sexual não tem nenhum objeto natural. A sexualidade normal é apenas uma possibilidade dentro do desenvolvimento. Ó, vou ler de novo. A sexualidade normal, hétero, é apenas uma possibilidade dentro do desenvolvimento. Ela se compõe de muitas partes que podem se dividir ou se fixar. Então, gente, a sexualidade ela não é fixa no objeto. Quando eu quero dizer isso, que o gênero masculino não está fixo no gênero feminino. O gênero feminino não está fixo no gênero masculino. Há uma variação entre eles. O gênero masculino, gênero feminino. No meio, há uma variação muito grande da sexualidade. Por causa das opiniões contrárias à sua teoria de sexualidade, Freud tornou-se mundialmente conhecido e excomungado, né? Na época dele. Se hoje em dia é difícil a gente falar isso, muitas vezes é difícil da gente argumentar, tentar fazer entender. Só que nós, gente, alunos de psicanálise, temos que ter a mente bem aberta. Bem aberta. Porque são coisas que nós nunca ouvimos falar e nem nunca pensamos. E nós fomos criados em determinado regime, em determinado sistema, que não era normal eu pensar assim, né? Que não era indecente eu pensar assim, era pornográfico, era pecado, era tudo isso. Só que na psicanálise a gente coloca isso tudo por terra e percebe que é normal, faz parte do ser humano, né? Não é porque a minha religião ou a minha cultura não permite que tal coisa seja feita que eu tenho que proibir o outro. O outro é livre. Se ele quer fazer, o problema é dele. Se você não quer, se você tem as suas crenças, tudo bem. Mas eu não posso pegar uma crença que é minha e querer forçar o outro a fazer aquilo. Esse é o primeiro e grande passo para o psicanalista. Saber respeitar a posição do outro, independente da minha. Ah, eu posso ser católico, eu posso ser macumbeiro, eu posso ser crente, mas isso não pode interferir no que o outro tem a me dizer. Eu tenho que estar neutro no set analítico, a neutralidade. Eu posso não ser homossexual, mas eu tenho que respeitar quem é. E aí aqui a gente está vendo, né, um bando de gente tentando crucificar Freud, né? Então, aí a gente está vendo um religioso, né? Que posição a humanidade, nojento. E aí um outro religioso que vocês olhar o formato da cabeça dele, né? É um pênis. Para você tudo é sexo. O outro coleciona quadros significa ser aficionado na fase anal, porque o colecionador ele quer guardar. Então é uma fixação da fase anal, a característica de quem coleciona, estar fixado na fase anal. E o próprio Freud depois se identificou porque ele colecionava estatuetas. Pois ele mesmo falou assim, né? Eu tenho uma fixação na fase anal, né? Ali a gente tá vendo um menino, né? Com o pênis ereto, qual é da inocência infantil? E aí ele fala, não, né? Nem tudo é sexo, pois do contrário, não haveria nenhum conflito.
E tem que ter conflito para a gente aprender, né? Pergunte, Regina. Sim. Eu não tenho então, que é impossível esse crescimento central. Olha, vamos lá. A Regina fez uma pergunta muito interessante. Ela colocou aqui que as fases, né, das idades nesses processos é algo que não tem, é natural. Vai passar isso de uma forma ou de outra. Com pai, com mãe, sem mãe. Você vai passar pela fase anal, pela fase oral, pela fase edipiana. Vai passar pela latência e vai trazer. Agora, é impossível passar sem trauma? Essa é a pergunta da Regina, né? É quase impossível passar sem algum tipo de fixação. Mas tudo depende do tamanho dessa fixação, do tamanho do trauma. Lembrando que trauma é ferida em grego, ferida emocional. Então, dependendo do tamanho dessa ferida emocional, é que eu vou estar fixado, eu vou estar fazendo essa regressão ou não. Por exemplo, uma fixação que quase todo mundo tem, 99% tem. Fase oral. Todo mundo gosta de comer, todo mundo gosta de falar, todo mundo sente prazer pela boca. Então, há ainda em nós uma fixação muito pequena, moderada, ou aqueles que têm uma fixação grande nessa fase. Eu poderia colocar excesso de proporção. A gente está perguntando se todo excesso é desproporção. Tem uma frase na psicanálise que fala, gravem, anota, tá, gente? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se você é um desequilíbrio, é uma desproporção, você tende com aquele excesso cobrir aquilo que te falta. Essa falta eu não sei o que é, aquele buraco que eu vivo jogando terra, e eu vou me excedendo nisso. Que é a questão da fica bem Fixa, como que é? a fixação um pouco centralizada pelo prazer. Pelo prazer, exatamente. É onde tem o excesso. É a fixação naquele ponto. A Regina colocou aqui que é a fixação naquele ponto pelo prazer, né? Óbvio, aquilo me dá prazer. Aí eu gero um excesso que vira um vício. Exatamente isso. Muitas vezes, gente, o vício, o adicto, o fumante, o alcoólatra, né? A pessoa que se interna numa clínica, 30 dias, qualquer dependência de substância química, 30 dias ela está livre. O físico não precisa mais daquela substância. Por que que recai? Por causa do emocional. Se fizer um trabalho bem feito no emocional dessa pessoa, você conseguir desvendar o trauma, você chegar à raiz do problema, você fazer uma terapia bem feita, certamente o risco, a probabilidade dele reincidir, dele ter uma recaída, será bem pequena. O que acontece é que se interna como uma medida de pronto-socorro. Né? Uma medida de pronto-socorro. Tá na rua, tá usando demais, tudo interna lá para dar um breque. Dá aquela brecada, a pessoa se refaz e depois está de volta. Eu atendia numa clínica aqui de recuperação, mas como acupunturista. E foi uma moça que veio pedir, porque o pai dela, de 54 anos, estava internado, e ele, depois de aposentar aos 48, não tinha o que fazer, ficava no bar na frente da casa, tomando uns goró. Sempre bebendo. Mas controlado, porque trabalhava e tudo. Aposentou,
tinha o que fazer, levantava, já ia pro hype do bar, tarde no bar, noite no bar, pá, bar, até que um dia achou uma molecada que estava fumando crack. E ele quis experimentar. Pronto. Ali viciou ele de uma tal forma assim, dele vender carro, vender tudo. Quando eles viram, tinham vendido carro, tinham vendido. Só não vendeu a casa porque não deu. E dela ter que ir lá fazer um resgate dele dentro lá das famosas biqueiras, né? Boca de fumo. Foi lá fazer o resgate dele lá dentro e internou. E ele tinha tido um problema de coluna quando ele trabalhava ainda numa fábrica. E ele estava com a coluna doendo e tudo, os medicamentos lá não estavam, e o que ajudou ele uma vez foi a acupuntura. E aí ela perguntou se poderia ir lá fazer, os médicos autorizados, e eu fui. Tinha lá, gente, o enfermeiro que trabalhava lá, ele morava lá na clínica. Eu perguntei para ele, mas você mora aqui porque você mora longe? Ele falou, não, porque eu fui dependente químico também por muito tempo. Só que toda vez que eu saía, eu recaía. Então, ele passou por 38 internações. 38 internações. Aí falou, aí um dia ele falou, não dá para eu viver fora desse mundo. Se eu sair, eu vou recair. E aí, ele era nessa clínica que ele estava, ele conversou com o pessoal foi colocando ele lá, foi adaptando ele, foi trabalhando com ele, e ele foi ficando. Ficou, e ele disse que sai. Eu falei, mas você sai daqui para passear? Não, saio, vou para casa, tenho folga, tenho tudo, tenho férias, saio nos aniversários dos meus parentes, da minha mãe, do meu pai, eu faço tudo isso. Mas sempre acompanhado. Ele fala, quando eu vou dormir na casa de alguém, do meu pai, da minha mãe, eu falo, não me deixa dormir sozinho, porque eu não confio em mim. Né? Então, recai porque não tem um tratamento psicológico bem feito, aprofundado. É para entender aonde está essa ferida emocional, aonde está esse trauma que está aberto e está sangrando. E aí você tem que colocar algo, né? Porque o viciado, o adicto, ele tem uma dor. Essa ferida gera uma dor. E ele precisa de uma válvula de escape para a dor. Ele precisa anestesiar essa dor. E anestesia com o quê? Com um abuso em substâncias químicas que geram prazer. Porque toda droga dá prazer. A gente pode não se adequar àquele tipo de prazer, mas muita gente se adequa. Gosta de obter aquele tipo de prazer. A gente gosta de outro tipo de prazer. Eu de comer pudim. Né? Quer ver eu feliz? Me dê um pudim de leite. Nossa Senhora! Ri até no canto. Então, mas tem gente que se adapta a outro tipo. Né? Então vai ver aquilo que dá prazer para aliviar a dor. É uma válvula de escape. Toda falta, todo excesso esconde uma falta. Então, gente, nós paramos aqui na página 100, que nós vamos falar aí das feridas da humanidade na próxima aula. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O YouTube, eu gravo no Skype, porque eu já pego o arquivo pronto e mando para o YouTube. Se a gente faz o link direto no YouTube, ele está demorando mais de 10 dias. Se eu mandar o link para vocês aqui, vai o arquivo da aula para uma sala de espera lá, como se fosse uma fila de espera, e aquilo vai demorando. Está demorando em torno de 10 dias. Com o arquivo, que é mais rápido, às vezes o arquivo eu já jogava, aí não passa por fila de espera nenhuma, eu já fazia um upload assim,
um dia e meio. Mas está demorando 3 dias, 4 dias. Então, assim que ficar pronto, eu disponibilizo para vocês a aula gravada aí no grupo. Mas dá para assistir pelo Skype também. O Skype está meio esquisitinho, mas às vezes dá para assistir. É só clicar no link, abrir chat, aí abre para lá, para baixo, para cima e clica no vídeo. Agora, no caso contrário, é só esperar. Demora, mas está lá. Eu jogo lá e fico acompanhando. Assim que termina o upload, eu coloco no grupo. Tá bom? Boa noite a todos vocês, então. Até a próxima aula. Tchau, gente.